Olá, bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha, com uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa intimidade com Deus, sobre os milagres que Deus tem feito e muitas vezes nós não temos visto, né? Muita gente quer ver milagre, muita gente quer que Deus resolva problemas, mas não quer ter intimidade com Ele, né? E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre alguém que teve muita intimidade com Deus, que não abriu mão dessa caminhada, dessa intimidade com Deus e que provou dos milagres de Deus, né? Falando do profeta Daniel. Então você que está nos assistindo aí, que vai ver agora ao vivo, ou que vai ver a gravação depois, que vai assistir a gravação, espero que a palavra de Deus fale com você. Nessa manhã de terça-feira tivemos um tempo aí de descanso, de refrigério, mas estamos voltando agora com a graça de Deus e espero que você esteja bem. Tantos problemas acontecendo, né? A questão do Covid, que a hora que parece que está aí em volta, né? E pegando tanta gente no país, a questão das chuvas que atingiram Minas Gerais, agora estão atingindo o estado de São Paulo e pela previsão aí parece que vai voltar para Minas Gerais, né? Então também pediu a Deus que fortaleça, que ajude essas famílias que estão sendo vítimas da chuva. Mandar um abraço para a Rê, mandar um abraço para o Darley, o pessoal que está nos assistindo aí, né? Se você quiser mandar aí o nome da sua cidade para a gente mandar um abraço. Eu vou ler com vocês um trecho da Bíblia que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, Mateus 12, 38. Fala assim, olha: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse texto aqui foi colocado por Mateus aqui logo depois de uma sequência de estudos que Jesus estava dando. Jesus estava dando muitos ensinamentos, tinha dado aqui o Sermão da Montanha, por exemplo, ele tinha falado bastante coisa, tinha falado sobre a missão dos apóstolos, né, dos discípulos, de levar a palavra, de andar pelo mundo levando, pregando o Evangelho. Enfim, Jesus estava ensinando. E escribas e fariseus, eu acho que tentaram desafiar Jesus aqui, no sentido assim: ó, você está falando, mas nós queríamos ver algum sinal. Não adianta você só falar, nós precisamos ver algum sinal. E a resposta de Jesus foi o seguinte: olha só, uma geração má e incrédula pede um sinal. E Jesus se recusa, fala: não vou dar. O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas, que ficou os 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e eu vou ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Na verdade, Jesus aqui ele se recusa a mostrar os sinais, mas Jesus vinha fazendo muitos milagres. Depois disso fez também muitos milagres e mostrou muitos sinais, né? É lógico que a gente tem que separar os sinais dos milagres, né? Milagre é uma coisa que faz, os sinais que a Bíblia se refere são os sinais dos céus, os sinais do reino, os sinais que mostram que Jesus era o Messias, né? Porque era uma época aí que profetas, que tinha gente que operava alguns milagres, algumas coisas, né? Mas o que eles queriam na verdade era ver um sinal de que Jesus era Filho de Deus. Mas olha só, muitas vezes nós aqui, vivendo hoje, 2000 anos depois, nós às vezes desafiamos a Deus também, assim como esses escribas, assim como os fariseus desafiaram a Jesus, né? Nós não queremos andar com Ele, nós não queremos
praticar a vida de acordo com a Escritura, mas nós queremos ver os sinais. Isso faz parte da nossa incredulidade, faz parte da nossa imaturidade espiritual como cristãos, porque nós nos recusamos a andar com Deus de uma forma íntima, mas nós queremos ver os sinais, né? Então isso é complicado, toda vez que a gente pede um sinal para Deus e Deus não mostra o sinal, e às vezes a gente fica triste, se revolta, mas a verdade é que nós precisamos procurar andar com Deus, porque quem anda com Deus vê os milagres diariamente, né? E eu quero falar com vocês aqui não sobre o profeta Jonas, mas sobre o profeta Daniel. Este sim andava com Deus na intimidade, e esse sim também viu muitas coisas. Ele viu os amigos dele sendo livrados de uma fornalha. Quando Azarias, Isael e Ananias, que são os 3 amigos de Daniel, a história é assim, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né, a Babilônia, o exército da Babilônia foi invadir Jerusalém, o rei da Babilônia na época era Nabucodonosor, e invadindo Jerusalém, ele levou com ele todos os utensílios do templo. Levou tudo que era de ouro, de prata, que pertencia ao templo, taças, enfim, todos os utensílios que ficavam no templo de Deus foram levados para a Babilônia. E junto com esses utensílios foram levados também alguns jovens. Se você pegar o primeiro capítulo de Daniel, você vai ver que ele conta isso. O rei queria jovens que fossem da nobreza de Israel e que fossem também, tivessem recebido um nível de estudo mais alto para servir o rei da Babilônia no palácio. Então, se você pegar no primeiro capítulo, ele falava assim, ó: e disse o rei a Aspenaz, que era o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Os caldeus que eram os babilônios. Então, o que acontece? Nessa leva de pessoas, né, quando eles levam o pessoal da linhagem real e levam pessoas inteligentes, pessoas sábias, aqui tudo jovens, adolescentes, Daniel está no meio. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, são os 3 amigos de Daniel. Eles são levados para a Babilônia e lá eles são treinados. Lá eles passam por um treinamento para poder servir ao rei. Quando chegam na Babilônia, o rei muda o nome desses 4 homens. Daniel passa a chamar Beltesazar, e aí os outros passam a chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez você tenha ouvido falar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são Azarias, Ananias e Misael, né? Não sei se nessa ordem, mas esses 3 passam a chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel passa a chamar Beltesazar. E aí, então eles são treinados a servir no palácio Nabucodonosor. Bom, acontece que são homens que eram da realeza, eram da nobreza, mas eles tinham algo especial. Eles eram muito tementes a Deus e eram muito fiéis, muito leais no sentido de servir a Deus e prestar culto ao Senhor, né? E por isso eles sofreram na Babilônia, porque a Babilônia era um país pagão, né, onde eles cultuavam muitos deuses, e esses amigos foram colocados no palácio, foram treinados, foram preparados para servir o rei. Bom, acontece que nesse período aqui, nós estamos falando aí do livro de Daniel, né, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Só que ele queria que os sábios, que os adivinhos de toda ali a Babilônia, né, da Caldeia, interpretasse o sonho dele. Mas ele não queria contar o sonho para ninguém. Ele queria que eles interpretassem os sonhos, mesmo sem saber o que ele tinha sonhado. Por quê? Porque ele achava o seguinte, que se ele contasse para eles o sonho, eles podiam dar uma interpretação qualquer e falar que era dos deuses lá e pronto.
Então ele falou, não, eu quero para provar que vocês realmente são sábios e são adivinhos, vocês precisam saber o que eu sonhei e aí interpretar o sonho. E eles falaram, majestade, é um absurdo, nunca, nenhum rei pediu isso. É impossível, o senhor sabe que para o ser humano é impossível adivinhar o sonho das pessoas, nós podemos interpretar, mas só os deuses, no caso deles aqui, né, falando para ele, só os deuses é que conseguiriam. Bom, Nabucodonosor se enfurece, e aí então ele faz um decreto mandando matar todos os sábios, todos os adivinhos, todo aquele pessoal lá da Babilônia. E no decreto manda matar inclusive Daniel e os amigos dele, que eram considerados também sábios. Então quando o chefe do exército, quando o homem que é o responsável por cumprir a pena, cumprir a decisão do rei, ele vai e para comunicar isso e para matar os sábios, ele chega para Daniel, comenta com Daniel, dá ali para Daniel, né, o mandado de morte dele, e Daniel fala, por que está acontecendo isso? Aí então ele conta para Daniel, porque o rei teve um sonho e ninguém interpretou o sonho dele, e Daniel falou, não, então pede um tempo para o rei que eu vou interpretar esse sonho para ele. E Daniel foi levado à presença do rei, e foi, né, o chefe lá dos guardas chegou para o rei e falou, olha, tem um homem aí que é daqueles exilados lá de Israel, que diz que o Deus que ele serve vai interpretar seu sonho. E aí o rei então manda chamar Daniel, e Daniel então entra e ele interpreta, ele fala para o rei, fala, olha, o senhor sonhou com uma grande estátua, e essa estátua era dividida em ouro, ferro, bronze, barro, né, e falou assim, e aí esse foi o seu sonho. E eu vou dar para o senhor a interpretação, porque no seu sonho a estátua caía e tal. E aí fala, esses aí são os reinos que virão, né? Nós estamos falando do reino da Babilônia, que é um grande reino que Deus colocou nas tuas mãos, mas o senhor tem que ser humilde. Colocou também, depois vai dividir entre o reino da Pérsia e dos Medos, né? Que vai ser um reino também dividido, mas que vai julgar. Depois a Grécia vem, com Alexandre o Grande, né? E o Império Romano, que vai dominar tudo, vai ser o maior de todos, porém o pé de barro, né, que tinha misturado barro com ferro, é porque o Império vai ter fraquezas e vai acabar caindo. É interessante porque quando ele fala isso, ele fala assim, ó, mas no dia desses reis, né, que é lá do comando do Império Romano, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e estará estabelecido para sempre. E é lógico que aqui ele está profetizando sobre o reino de Deus, né? Que Jesus ele veio justamente para anunciar o reino de Deus no meio do Império Babilônico, no meio do Império Romano, quando o Império Romano estava dominando tudo. Mas enfim, Daniel interpreta esse sonho então de Nabucodonosor e ele ganha destaque. Nabucodonosor coloca Daniel ali para governar toda a Babilônia, não todas as terras da Babilônia, todas as províncias estavam sob o comando da Babilônia, mas a sede ali da Babilônia, né, onde ficava Sinar, a região ali da sede do rei, como se, por exemplo, vou dar um exemplo, no Brasil, como se ele fosse governador de Brasília, né, do Distrito Federal, e aí porque tinha as outras províncias que eram governadas por outros homens. E, enfim, o rei acreditou nas palavras de Daniel, porém a soberba do rei não permitiu que ele tivesse a humildade suficiente para reconhecer o Deus do céu. E aí então ele mandou fazer uma estátua de ouro dele, uma estátua de quase 30 metros de altura, uma estátua de ouro, e dessa estátua ele manda ele faz um decreto. Eu estou falando a palavra aqui limpando o óculos, olha, porque eu estava olhando aqui e estava vendo umas manchinhas, e agora que eu percebi que é do óculos, que é dos óculos. Bom, então aconteceu o seguinte, Daniel interpretou o sonho, Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro de quase 30 metros e faz um decreto falando que todo mundo tinha que se curvar diante dessa estátua quando ouvisse alguns sons, né, quando tocasse alguns sons específicos deles lá,
gaitas, saltérios, algumas coisas assim que ia tocar durante o dia, e toda vez que tocasse o pessoal tinha que se humilhar diante daquela estátua e tinha que se curvar diante da estátua. E os três amigos de Daniel, lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles se recusaram a fazer isso. E por causa disso foram levados ao rei e foram condenados a ser jogados na fornalha de fogo. Aí foi aí que então vem a história dos três amigos que foram jogados na fornalha. Dizem que a fornalha estava tão quente que os homens que foram jogar eles lá se queimaram e morreram queimados, de tão quente estava a fornalha. Mas, quando eles foram jogados lá, diz que o rei Nabucodonosor falou: escuta, mas não foi 3 homens que jogamos? Foi, como é que tem 4 lá? E tem um que tem um aspecto assim como filho dos deuses, né, como anjo. E aí então eles descobrem que Deus enviou um anjo para salvá-los da fornalha, e eles saíram de lá ilesos, saíram de lá de forma tranquila e intocados. Então ali começa uma nova batalha, começa a despertar curiosidade e despertar inveja em outros líderes do governo. Mas enfim, tem um momento ali que eu vou pegar aqui para você, que está no capítulo 3. Falei primeiro o capítulo 1, depois eu falei o capítulo 2, né? Agora nós acabamos de ver aqui uma parte do capítulo 3, que Daniel livrou o pessoal. E agora tem um novo sonho, que é o capítulo 4, que é um novo sonho de Nabucodonosor, que sonhou com uma árvore, essa árvore muito grande, chegava no céu, e depois você vê o capítulo 4 aí do livro de Daniel. E aí depois viu o pessoal derrubar essa árvore, e embaixo da árvore estava cheio de animais, e mandam chamar Daniel, e Daniel interpreta para o rei o sonho, fala: olha, isso daí é o seguinte, é que o senhor está muito soberbo, Deus deu um reino para o senhor muito grande, mas esse reino vai cair. Por quê? Porque o senhor não está reconhecendo o poder de Deus, e aí então por causa disso o senhor vai ter problema. E nesse meio tempo aí, Nabucodonosor então enlouquece, e ele vai morar com os animais, realizando inclusive, né, a interpretação de Daniel para o sonho dele. Ele fica louco e começa a morar com os animais. E até que lá, depois de um tempo, ele reconhece então o poder de Deus, ele se humilha diante de Deus, e aí volta a reinar, né? Porque no sonho dele, inclusive, quando derruba a árvore, fala que ficou um toco com a raiz no chão. E aí e Daniel fala para ele: essa raiz ficou, esse toco ficou porque Deus vai devolver o reino, porque de um toco com a raiz é possível crescer de novo a árvore. Então Deus vai devolver para você o reino, mas para isso você tem que reconhecer que Ele é Deus. E Nabucodonosor reconhece. Nabucodonosor, depois de ter ficado louco, depois de ter morado com os animais, ele reconhece e volta a reinar. Bom, depois desse tempo, Nabucodonosor morre, e ele é sucedido pelo filho dele, Belsazar. E o filho dele então assume o reinado e resolve dar uma festa. E ele convida então os 120 presidentes de províncias, né? A Babilônia tinha se tornado um país muito poderoso e tinha 120 países sob o comando da Babilônia, 120 províncias sob o comando da Babilônia. E Belsazar resolve dar um banquete para os líderes dessas províncias, né? E aí no meio do banquete aparece então uma mãozinha, e esta mão escreve algumas coisas na parede. E isso faz com que o rei Belsazar se incomode e comece a ficar perturbado, tentando entender o que estava acontecendo ali, né? No meio daquela festa, eles estavam todos bêbados já, provavelmente, né? E beberam muito, e ele tinha cometido um erro terrível, O que ele fez? Ele mandou buscar no templo dos deuses dos caldeus, né, os utensílios do templo que eles tinham trazido de Jerusalém. Lembra que eu falei que quando Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém, aliás, Judá, né, naquela época Jerusalém é a capital de Judá, ele destrói o templo e leva consigo não só os jovens, que era da linhagem real, mas leva também os utensílios do templo. Esses utensílios do templo, o rei Belsazar pega e manda servir bebidas ali para todo mundo que estava na festa.
E foi nesse momento que aparece a mão escrevendo na parede, então. E aí ele se desespera, não entende o que é aquilo que ele viu, e a mulher dele fala: por que você está desesperado? Fica calmo, chama Daniel. A gente sabe que tem um rapaz aí que é sábio, que tem capacidade. Nisso por quê? Porque o rei tinha pedido para os sábios, para os adivinhos ali dos caldeus, e ninguém sabia o que significava aquilo. E aí então manda chamar Daniel. E Daniel vai de novo na presença do rei, só que dessa vez do rei Belsazar, que era o sucessor de Nabucodonosor. Ele era filho, né? A história de Daniel, a gente sabe, começa lá em Nabucodonosor e termina no rei Ciro. Mas então tem ali pelo menos 4 reis, né? Que Nabucodonosor teve um filho chamado Belsazar, Belsazar teve um filho chamado Dario, e Dario teve um filho chamado Ciro. E aí então tem uma sucessão de reis aí, que o livro de Daniel abarca esses reis até Ciro, né? Desde a época que eles foram exilados na Babilônia, eles, os judeus, né? Até o ano de 1536, que é quando Ciro assume. Aí depois o reino é dividido, os medo-persas vêm e tomam, aí esse povo exilado que está em Sinar, está na Babilônia, passa para Suzã, que é a capital da Pérsia, e ali então o rei Artaxerxes, né? Tem Bíblia que fala que é o rei Xerxes, mas é o rei Assuero. O rei Assuero, ele chamado de Xerxes também, mas é o rei Assuero, que tem a história no livro de Esther, né? Que depois ele casa com Esther, ele separa da mulher dele, e casa com Esther, que é uma judia, e acontece então que o livro de Esther passa em Suzã, depois desse período aqui que eles estão na Babilônia. Mas enfim, voltando aqui para a nossa história. Daniel interpreta o sonho dele, a visão que ele teve da mão. Então fala assim: olha, esta visão que a mão escreveu aí é que Deus tem medido o seu reino, tem pesado na balança e tem achado muita falta, e por isso ele vai dividir o seu reino. Então ali vem a promessa que Deus vai dividir o reino da Babilônia entre os medos e os persas. E aí então, isso acontece depois, né? Então isso aqui é a história que Daniel fala para Belsazar. Bom, depois desse tempo, Belsazar também morre, vem Dario, e aí vem a história que eu queria falar com vocês rapidamente, né? Que é o capítulo 6 de Daniel. Certo? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então aconteceu, ele pegou os 120 reinos, as 120 províncias que estavam sob o comando da Babilônia, né? E aí dividiu em 3 e pôs um comandante em cada grupo desse, e Daniel era um deles. E a Bíblia diz aqui, se você continuar lendo, que Daniel se destacou. Vou continuar aqui, ó. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em construir sobre todo o reino. Então Daniel se destacou tanto que o rei pensava em colocar ele sobre todo o reino, sobre todo o comando aí dos outros. E isso despertou nos outros uma inveja muito grande de Daniel. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eu estou lendo o capítulo 6, eu estou aqui no versículo 4, tá? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então olha só, todos eles tentaram derrubar Daniel, tentaram puxar o tapete de Daniel, pegando nele alguma falha para tentar derrubá-lo. Mas Daniel era um cara tão leal, tão prudente, que eles não achavam nele nenhum tipo de culpa que pudessem levar o rei para que pudessem prejudicá-lo. E eles tentando o tempo todo prejudicar Daniel. Mas Daniel, aqui a própria Bíblia diz que eles não achavam ocasião e nenhuma culpa, porque ele era fiel e não se achava dele nenhum vício nem culpa. Bom, então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino
Os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer homem que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então olha só, eles chegam para o rei e falam, eles estão tentando pegar Daniel, e aí fala assim para ele, fala, nós tiramos aqui um dito aqui, um edito, né, de que qualquer pessoa que durante 30 dias fizer qualquer tipo de petição que não seja para o Senhor, será jogado na cova dos leões. E o rei falou, tudo bem, pode fazer. Fizeram e decretaram isso. E aí, quando Daniel soube, ele costumava orar 3 vezes por dia, com um momento de intimidade com Deus. 3 vezes por dia. Ele entrava num momento de intimidade com Deus. E ele continuou. Quando soube disso, não mudou a rotina dele e foi pedir a Deus um entendimento, como sempre vinha fazendo, né? E quando eles viram, a Bíblia diz que tinha uma janela onde Daniel ficava, que era aberta para o pátio, e eles viram, e aí levaram ao rei que Daniel tinha descumprido aquele edito, tinha descumprido o decreto. E aí então o rei, a Bíblia diz, olha para você ver, o rei gostava de Daniel, estava querendo pôr Daniel sob o comando da nação. Ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito triste e ficou a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, o próprio rei tentando livrar Daniel dessa condenação, mas ele tinha assinado o decreto, ele não podia agir contra a lei, né? Até hoje assim, o presidente da nação não pode agir contra a Constituição Federal, contra a lei magna da nossa nação, né? Então tudo que é lei, não só a Constituição Federal, mas qualquer lei, ela está acima de qualquer situação, então, de qualquer cargo. Então ninguém pode descumprir a lei, né? E aqui era um decreto-lei, porque o rei tinha selado com o anel dele, então virou um decreto-lei, e esta lei ninguém podia infringir, nem mesmo o rei. E o rei ficou muito triste, tentou de todo jeito o dia todo, você viu aqui até ao pôr do sol, ele tentou livrar Daniel, mas não conseguiu. Eles chegaram e falaram, não, Daniel vai ter que ser condenado. E aí, com muito pesar, o rei então mandou Daniel para a cova dos leões. Olha só que interessante. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e o anel de seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com a pressa à cova dos leões. Então olha só, o rei não dormiu à noite, ele não comeu nada, não deixou ninguém animá-lo, que era de praxe naquela época. Quando o rei perdia o sono, o pessoal ia lá para tocar para ele, para animá-lo. Quando ele estava com algum problema, eles iam animá-lo. Ele não deixou ninguém animá-lo, ficou muito triste, jejuou e ficou a noite toda acordado. E de manhã ele foi na cova dos leões, e quando ele chega lá, ele chama por Daniel, e Daniel está vivo. E Daniel fala, olha, Deus que eu sirvo mandou um anjo e fechou a boca dos leões. E aí Dario então dá graças a Deus, ele reconhece o poderio de Deus, do Deus de Daniel, e chama os homens que condenaram Daniel e manda jogá-los na cova dos leões com a família. E a Bíblia diz que quando jogaram esses homens, antes que eles chegassem no chão, os leões já começaram a comê-los, e quando chegavam no chão, chegava só osso. Então essa foi a história de Daniel. Agora, por que eu quis contar essa história para você? Então, tem uma parte aqui que me chama a atenção nesse texto, que é quando os homens chegam para o rei para falar sobre a decisão, sobre o edito que eles querem fazer. E o edito é esse, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Se a gente pegar os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que é Ananias, Isael e Ananias,
Misael e Isarias, meu Deus, espera aí, cadê o nome dos moços aqui? Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias, esses três, eles se recusaram a se curvar diante de uma estátua, certo? Agora Daniel não precisava fazer nada, bastava ele ficar 30 dias quieto. Ele não precisava fazer nada. Aqui não estava falando aquele que adorar outro Deus, ou aquele, e nem obrigando ninguém a pedir nada para ninguém. Só estava falando o seguinte, que por um espaço de 30 dias ninguém podia pedir nada a ninguém ou a nenhum Deus, a não ser para o rei. Então, na verdade, Daniel, ele poderia simplesmente ter tirado umas férias ali de 30 dias. Ó, durante 30 dias eu não vou fazer nada e estou tranquilo, estou salvo isso aí. Mas não, ele se recusou. Ele, no primeiro dia, ele não mudou a sua rotina de buscar intimidade com Deus e de fazer as orações que ele fazia sempre, 3 vezes ao dia. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: quando aqueles escribas e os fariseus chegam para Jesus e o desafiam a mostrar um sinal e ele se recusa, é porque, na verdade, esses homens não estavam caminhando com ele, esses homens não tinham intimidade com ele, mas estavam desafiando e queriam ver um sinal. Né? E nós muitas vezes não temos intimidade com Deus, nós não buscamos essa intimidade com Deus, nós queremos ficar distante de Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações e com as nossas decisões, mas nós queremos sempre ver um sinal. Quando alguém precisa de uma oração, ou quando alguém está precisando de ajuda, aí entra o Deus, e aí se ele não faz, a gente se revolta, porque Deus não atende nossas petições. Mas será que nós temos agido como Daniel? Né? Porque Daniel, ele simplesmente foi jogado na cova dos leões e provou de um grande milagre na vida dele. Ele viu o milagre na vida dos amigos dele. E ele interpretou sonhos ali e salvou a vida de muitos quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Então o que eu quero dizer é o seguinte: Daniel é um homem que viu muitos milagres, que viu sinais do céu, mas que ele tinha intimidade com Deus. Ele viu tudo isso porque ele buscava essa intimidade com Deus diariamente. Então, se você quer ver os sinais do céu, se você quer ver realmente o milagre de Deus acontecendo na tua vida, você precisa buscar diariamente essa intimidade com Deus. E nós temos que entender o seguinte, que Deus ele vai fazer isso de acordo com a vontade dele, de acordo com a necessidade. Não adianta também nós querermos que Deus faça algo, sendo que aquilo vai contra a vontade dele. Né? Tem uma passagem lá na primeira carta de João 5,14, não me engano, eu vou confirmar aqui para você, que fala que essa é a fé que temos nele, que se pedirmos algo segundo a vontade do Senhor, ele nos ouvirá. Né? Agora, por que isso, segundo a vontade dele? Porque não adianta também você pedir coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Não adianta a gente querer pedir coisas, 5,14 mesmo, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que ele fizermos. Não adianta a gente querer pedir para Deus coisas que estão contra a natureza de Deus ou contra a vontade dele. Né? Nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus e pedir de acordo com a vontade dele, com a natureza de Deus, que é perfeita, que é agradável. Então, é isso. O Salmo 1, vocês já pararam para meditar no Salmo 1? Primeiro Salmo da Bíblia, escrito por Davi. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, então, que não anda, não é que não anda com os ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, né? Também não é que não passa pelos pecadores ou que não faz amizade, não, é que não se detém no caminho dos pecadores, né? E que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles homens zombadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ou seja, toda vez que a gente busca a Deus com prazer, quando a gente tem realmente esse prazer, que isso passa a ser um prazer, eu vou falar aqui, eu vou confessar para vocês uma culpa minha. Eu tirei umas férias aí de 15 dias e nesses 15 dias eu deixei de fazer aqui a live, né? Ou seja, a nossa natureza humana nos faz pecar, nos faz errar. Eu poderia ter feito, qual o problema? É um prazer que nós devemos ter em falar da palavra de Deus, em meditar na presença do Senhor e falar das leis do Senhor.
mas na verdade, muitas vezes nós ficamos distante e depois queremos ver os sinais do céu, né? Então que essa palavra possa ficar gravada no seu coração, para a gente buscar a Deus igual Daniel buscava. Eu vou repetir, Daniel não precisava ter feito nada, bastava ele ter ficado quieto, porque estava ali na cova dos leões, mas ele não fez isso. Ele não abriu mão da presença de Deus na vida dele. E é isso que nós precisamos buscar, meditar na presença do Senhor dia e noite. Eu só primeiro parei nesse versículo, mas se você ler o versículo seguinte, vai falar que é como as árvores plantadas junto a ribeiros. Já reparou quando tem um riozinho, um riacho, e as árvores que estão ao redor dele, pode estar tudo seco, mas as árvores que estão no riacho, está tudo verdinha, tudo. Quando você vê no meio de um local, de um descampado bem seco, um monte de árvore verdinha, pode ver que lá no meio tem um riacho. É porque diz que todo mundo que medita dia e noite na lei do Senhor, tem prazer na palavra de Deus, serão como as árvores plantadas junto aos ribeiros. Então nós precisamos buscar isso, buscar intimidade com Deus diariamente, não abrir mão da nossa comunhão com Deus. E aí então nós vamos ver os sinais do céu sem precisar ficar pedindo. Então, aquilo que os fariseus, os escribas pediram para Jesus em em Mateus 12, 38, que nós lemos aqui no começo, bastava eles andar com Cristo, ter intimidade com Cristo para ver os sinais. Não precisaria ter pedido, por isso que Cristo negou os sinais aí. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, verdadeiro e que nos ama. E eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, na tua presença, e pedir que o Senhor venha com a tua graça e misericórdia sobre cada um deles, Pai, e os abençoe. E traga, Senhor, todos para a tua presença, Senhor, que a gente possa buscar continuamente a tua presença e buscar intimidade com o Senhor, buscar, Senhor, um momento de comunhão com o Senhor e não abrir mão disso, buscar isso com prazer, meditar dia e noite na tua palavra, para que a gente possa ver os sinais que o Senhor tem mandado para nós, para que a gente possa ver os sinais, os milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado, viu? Deus abençoe a todos vocês, todo o pessoal que esteve comigo aí desde o início, né? O Darley, Giovanni, a Rê, a Ângela, a Fran, a Vera, Kia Cássia, é isso? Kia Cássia, Cristo Vive Mananciais. Deixa eu ver aqui, bom dia, pastor João. Deve ser o pessoal lá da comunidade Cristo Vive Mananciais que mandou para mim. Nossa, aqui é de Miguel Calmon, na Bahia. Que Deus abençoe todos vocês aí, viu, Kia? E um grande abraço para todos vocês aí. É uma cidade que eu não conheço, não tinha ouvido falar ainda. Vou até buscar aqui depois no mapa. E eu gosto muito dessa parte de história, geografia, né? E o povo baiano que me acompanha sempre, bênção demais, bênção demais. Eu até comentei aqui sobre o irmão Lázaro, né, quando ele faleceu, que era um baiano que me ajudou muito na minha conversão, porque pessoalmente eu não conhecia logo, né, mas quando eu me converti eu ouvia muitos louvores dele. Tenho então um carinho muito grande pela Bahia. O Paulo Eduardo, que Deus abençoe também, a Vilma, o Robert, que Deus te abençoe, viu, Robertão? Menino bom também, menino, o evangelista, o missionário, a Rosângela e o Carlos, que Deus abençoe vocês, o Gu brasileiro, Gu, que Deus te abençoe aí, viu? Que você possa, quando você está nos ares aí, lembrar sempre que você tem um Deus poderoso que te ama também, viu, filho? A Darlene, Eliana Marinho, o Vanderlei, que é meu primo, quem mais aqui? O Wagner Moreira, Jamerson, Alessandro, nossa, muita gente aqui. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Priscila, Sônia, Dionei, todos vocês. Que Deus abençoe cada um e que vocês possam buscar cada vez mais intimidade com Deus. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Eu estendi um pouquinho mais hoje, normalmente é meia hora, hoje eu fui um pouquinho além. Mas que Deus abençoe vocês, tá bom? E até terça-feira que vem, se Deus quiser.